Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta terça-feira, 8/7, a soja encerrou em queda, pressionado pelas previsões climáticas favoráveis nos Estados Unidos e as incertezas em torno da política tarifária após o pronunciamento do presidente americano durante o final de semana. Além disso, os investidores começam também a se posicionar suas carteiras para o relatório do WASDE, para o qual o mercado espera uma breve redução nos números de produção de soja, enquanto os estoques de passagem devem ser revisados para cima. Em contrapartida, o petróleo subindo 0,9% para suas máximas nas duas últimas semanas, impulsionado por dados econômicos positivos nos Estados Unidos, cortes inesperados na produção doméstica americana e aumento da demanda por derivados como gasolina e diesel, que mesmo tendo a decisão da OPEP+, de desfazer gradualmente os cortes voluntários de produção, se manteve em alta. Aliado a isso, tivemos o reporte de uma venda privada de 144 mil toneladas de soja americana para as Filipinas, que juntos evitaram maiores quedas da oleaginosa. E assim, o fechamento da soja ficou praticamente muito próximo das mínimas do dia. O agosto fechou em 10 centes de queda e o setembro em 5 centes de queda. Quedas essas que foram na casa de 1% a 0,5% de queda. O agosto fechando assim a 1.021,25 e o setembro a 1.008,50. Já em relação ao milho, que também encerrou em queda, pressionados pelo clima favorável nos Estados Unidos, indicando uma safra grande, além do avanço da colheita do safrinha no Brasil, que atingiu 28% da área. Além disso, a ligeira melhora nas condições dos cultivos americanos também auxiliou nessa pressão de queda. O USDA indicou uma ligeira melhora nas condições dos cultivos, com 74% das lavouras americanas estando entre boas e excelentes condições e 21% em condições regulares. Esses números eram de 73% para boas e excelentes e 22% para condições regulares. Mas também tivemos fatores limitando as perdas, como o reporte de venda privada dos Estados Unidos ao México, expectativas da demanda por etanol e os ganhos em relação ao dólar, limitando parte das perdas. Dessa forma, o milho fechou em queda de 1,4% a 1,5%, o que equivale a mais ou menos 6 a 7 centes, próximo das mínimas do dia. O setembro, dessa forma, fechou a 398. Há muito tempo ele não fechava abaixo dos 400. Já o dezembro fechou a 414,25. E a B3, novamente fechando em alta, na casa de mais ou menos 0,6% no setembro, o que equivale a aproximadamente 40 centavos de reais por saca. O setembro, dessa forma, fechou cotado a R$ 62,36, ou seja, a B3 na contramão da queda no dólar e também da queda do milho no mercado americano. Isso, a gente já tem passado para vocês, está atrelado ao baixo número de ofertas no mercado, o que favorece a alta do milho na B3. E trazendo também a evolução da colheita no Brasil, que no dia 5 de julho foi reportado em 27,7%, contra 61,1% no ano passado. Então, claramente, essa falta de ofertas está acontecendo pelos baixos preços praticados no momento e também pelo atraso da colheita. Estados, por exemplo, como o Paraná, está em 16% colhido contra 53% no ano passado. Mato Grosso, principal player do produto, está em 43% colhido contra 82,5% no ano passado. Mato Grosso do Sul, 7% colhido em relação a 45% no ano passado, o que claramente ajuda no volume reduzido de ofertas no momento.
E falando novamente sobre soja, no caso aqui os prêmios para setembro, novamente nós vimos uma valorização de 7 cents. Movimento esse que intensifica a alta praticamente do final de junho, ali pelo dia 24, 25 de junho, até o dia 8/7, onde nesses aproximadamente 15 dias o mercado tem estado aí mais escasso de oferta. E esse limite mais baixo de ofertas tem fortalecido o mercado de prêmios no Brasil. Lembrando que o produto brasileiro já não está tão competitivo assim em relação ao produto argentino e em relação ao produto americano. Por isso, em algum momento, o mercado de prêmios pode sentir uma resistência em altas futuras. Trazendo agora para vocês o mercado de dólar, que recuou frente ao real, motivado por ajuste técnico e entrada do fluxo estrangeiro no mercado brasileiro. Enquanto o mercado global reagia à extensão do prazo tarifário dos Estados Unidos para 1º de agosto, dando assim uma trégua temporária que aliviou parte da pressão sobre moedas emergentes, apesar da retórica agressiva de Trump contra países aliados ao BRICS. Já internamente, o movimento foi favorecido pela percepção de responsabilidade fiscal e expectativas de inflação sob controle, mesmo com juros ainda elevados aqui no Brasil. Por isso, a queda foi de 0,7%, com o dólar fechando praticamente a 5,4439, para uma mínima de 5,4384 e uma máxima de 5,4784. E assim encerramos os destaques dessa sessão, com as condições climáticas americanas e questões tarifárias exercendo peso nos preços de soja e milho. O andamento da colheita de milho no Brasil, atingindo aproximadamente 28%, também levou influência ao mercado do milho. Na B3, o destaque fica pelo lado do baixo farm sale brasileiro, ajudando a sustentar as cotações que, mesmo com a baixa em Chicago e dólar, fechou em alta. No caso do dólar, teve na entrada de capital estrangeiro e a melhora da percepção da responsabilidade fiscal do governo brasileiro como os fatores de queda para o dia de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.